Dia 1º de novembro é Dia Mundial do Veganismo, então eu decidi vir aqui e te contar 3 motivos pelos quais eu decidi ser vegano. Vamos nessa! Eu não sei você, eu não sei o que você pensa a respeito da sua alimentação, se você acha que a sua alimentação tem a ver com outras escolhas da sua vida, ou se você se alimenta simplesmente como você aprendeu, ou como a sua nutricionista ou seu nutricionista manda. Mas pra mim, a alimentação, ela tem tudo a ver com a minha saúde e com o meu estilo de vida. Tudo começou lá quando eu tinha 15 anos de idade e eu decidi virar vegetariano. Eu queria ser vegano, mas eu não tinha a menor ideia de como fazer, e eu fui um vegetariano bem furrecas, bem chumbreguinha, né? Acho que chumbrega é uma expressão bem antiga, né? Mas, enfim, eu espero que você entenda. Então, lá atrás, né, eu fiquei durante algumas décadas sendo um vegetariano, que assim, eu queria ser ovo-lacto-vegetariano, às vezes eu era lacto-vegetariano, às vezes eu era mais vegetariano estrito, que a gente chama de vegano, e às vezes eu comia frango, às vezes eu comia peixe, quer dizer, era uma zona completa, mas eu tinha uma identidade muito clara, eu queria ser vegetariano. Com 15 anos eu parei de comer carne de porco e carne vermelha, isso eu nunca mais toquei mesmo na vida, mas a coisa do peixe, do frango, do ovo, dos lácteos, eu não sabia muito como lidar. Até que em 2013, eu entrei para a faculdade de medicina. E aí, estudando medicina cada vez mais e estudando nutrição, eu comecei a ver algumas evidências de que quanto menos alimentos de origem animal, talvez melhor pudesse ficar a minha saúde. E eu tinha um grande problema, uma grande barreira aí na minha frente, que era o queijo. Eu amava queijo. Eu amava tanto queijo que na minha família o pessoal brincava, né, que eu não comia macarrão com queijo, eu comia queijo com macarrão. Sabe quando você bota tanto queijo ralado no macarrão que você nem vê onde é que tá o macarrão? Então, esse era eu. Até os 15 anos, na verdade, eu era bem carnívoro, então eu não nasci assim, a minha família sempre foi muito carnívora, até quando eu virei vegetariano. Eu sou carioca, né, fui criado no Rio de Janeiro, então eu não tava lidando com um contexto social, nem familiar, que me facilitava a vida não, tá? Pra você aí que já virou vegetariano e teve dificuldade de aceitação e tal na família, ó, eu entendo 100%, né, os seus percalços aí. Então, eu, né, comecei a estudar medicina e, olhando alguns estudos, eu via pessoas que são vegetarianas têm a tendência a ter menos doença e tal. Eu falei, poxa, será que tem alguma justificativa médica, né, pra eu ser vegetariano ou até pra eu abandonar os lácteos? E aí fiz uma pesquisa super profunda sobre lácteos, tanto no Ayurveda, essa ciência milenar baseada nos textos que estão aqui atrás de mim, quase todos eles estão aqui, né, e na medicina moderna. Na medicina moderna eu encontrei grandes profissionais como o Dr. Esselstyn, por exemplo, como o Dr. Michael Greger, como o Dr. Michael Clapper. Eu espero que o Vivi esteja conseguindo colocar a fotinho deles aqui para vocês verem. Como o Dr. Dean Ornish, como o Dr. Neil Barnard, médicos lá dos Estados Unidos. Eu tava morando na Índia, né, estudando medicina na época, e eu comecei a me corresponder, a acompanhar os conteúdos dele. Virei até voluntário do nutritionfacts.org, que é uma organização que visa estudar a ciência da nutrição e colocar vídeos na internet, disponibilizando esse conteúdo, né, bem científico, moderno para as pessoas. Eu virei tradutor inglês-português do nutritionfacts.org, estava na faculdade de medicina e fazia voluntariado no meu tempo livre. Tem vários vídeos até hoje aqui no YouTube do Nutrition Facts que tem lá o meu nome, né, do lado como tradutor para português. Eu tenho muito orgulho dessa fase da minha vida. Eu fiquei alguns anos me dedicando a efetivamente traduzir, né, dublar esses livros para que esse conteúdo pudesse ser disponibilizado para as pessoas. Então eu comecei a encontrar uma série de informações que me diziam que talvez ser vegano pudesse me tornar mais saudável. E aí é óbvio o que eu fiz, eu coloquei isso em prática na minha vida. Eu eliminei os lácteos, doeu muito. Eu lembro o primeiro macarrão que eu não fui botar um queijo ralado, sério, eu quase joguei o prato no chão, quase que eu dei um chilique, falei, não é possível, então não tem mais graça, então eu não como mais macarrão, então, fiquei revoltado. E aí depois de um tempo me acostumei, né, hoje em dia, obviamente, não sinto mais falta nenhuma disso, mas o primeiro macarrão que eu comi sem queijo ralado, olha, eu te confesso, doeu aqui dentro do meu coração. É isso, batata, eu comecei a me sentir cada vez melhor, eu comecei a me recuperar mais rápido dos meus treinos, eu comecei a sentir mais disposição, eu sentia que efetivamente minha cabeça estava mais lúcida, meu corpo estava emagrecendo de maneira saudável, sem eu ter que fazer dieta nem nada. Eu comecei a treinar para a Maratona de Nova York, que eu corri em 2016, e eu corri a maratona 1 ano treinando 100% vegano, e foi tudo muito bem, obrigado. Depois comecei a treinar para triatlon, né, em 2019 eu competi no Ironman do Rio de Janeiro, tudo isso 100% vegano, e eu fui efetivamente me vendo cada vez mais saudável, mais disposto, com um tempo de recuperação mais curto. Se você não é atleta ou se você não faz nenhuma atividade física, isso não
importa tanto para você. Mas para você que faz atividade física, o tempo de recuperação é o tempo que demora para você fazer um treino e poder fazer o próximo treino. Ele é um fator determinante na capacidade, né, no desempenho atlético de uma pessoa. Quanto menos tempo você demora para recuperar, mais você consegue treinar. Então olha que maravilha, para um corredor, para um triatleta, o tempo de recuperação ele é fundamental. E aí eu vi que no veganismo o tempo de recuperação ele ficava cada vez mais curto. E aí na medicina eu fui vendo, né, todos os efeitos pró-inflamatórios dos lácteos, todos os efeitos complicados para a saúde na visão do Ayurveda, quando você mistura produtos de origem animal, carnes, né, carne, peixe, frango, com lácteos. Existe uma proibição que a gente chama de viruddhara, né, em sânscrito, de misturar lácteos com carnes. Essa proibição, inclusive, é muito comum no judaísmo. Então, se você come kasher, né, você não pode misturar essas duas coisas, as carnes e os lácteos. E o Ayurveda fala disso há milhares e milhares de anos. E aí eu comecei a ver, né, tudo na nossa cultura é frango com molho branco, é peixe com creme, com natas, né? A minha família, por parte de mãe, é portuguesa, né? Então, é sempre uma posta de algum peixe, né, principalmente aí o bacalhau, com natas, né, com creme, com alguma coisa de lácteos. E eu pensava, gente, tudo que eu gosto, né, de lácteos eu não deveria estar comendo. E fui vendo, né, evidências científicas e evidências ayurvédicas que apontavam nessa direção. E aí, efetivamente, né, fui fazendo essa transformação na minha vida. Em 2015, essa transformação começou. Eu estava no 2º ano da faculdade de medicina. E de lá pra cá, eu tô vegano. Só pra você saber, eu tenho 1,87 m de altura e eu peso mais de 90 quilos. Eu sou uma pessoa bem grande, né? E eu lido super bem. Então eu já sei que várias pessoas de vocês vão falar, mas Matheus, eu não preciso comer carne para ser saudável, você não precisa comer carne para ter alto desempenho atlético, você não precisa ter que comer carne para você viajar e ser inteligente, estudar e tal e tal. Não, a verdade é que não. Tem muitos atletas hoje, inclusive olímpicos, que são veganos. Tem muitos gênios da medicina, da matemática, que são veganos. Então hoje você buscar aí no Google, né, um hall de pessoas veganas, você encontra uma lista de pessoas que têm alto desempenho físico, mental e que não comem nada de origem animal. Então, é possível sim. E aí a gente entra no segundo motivo pelo qual eu decidi ficar no veganismo, né? Depois de experimentar e sentir que pela minha saúde, né, marquei uma caixinha aí. A segunda caixinha que eu comecei a ver e que eu te confesso não era não era uma preocupação minha no início, foi a questão dos direitos dos animais. Eu comecei a me ligar que as minhas escolhas alimentares, elas interferiam, né, antes na vida de outros seres. Como lacto-vegetariano, eu pensava que os lácteos, leite, queijo não tinham nada a ver, né, com a vida dos animais. Então eu pensava, se eu não tô comendo carne, eu não tô matando nada, né? Os lácteos não tem nada a ver com a indústria da carne, são coisas completamente separadas. Até que eu comecei a estudar. E comecei a pensar também, né, para uma vaca dar leite, ela precisa ter um bezerro, né? E para ter um bezerro, né, tem uma chance de metade deles serem fêmeas e metade serem machos. O que acontece com os bezerros machos? Então, tomando leite, será que eu tô apoiando o sistema da carne também? Será que eles são completamente entrelaçados e eu não tenho como consumir lácteos sem estar também fazendo parte da indústria da carne, que eu achava que eu estava completamente divorciado dessa indústria, e aí eu fui vendo que é isso. Elas são tão entrelaçadas, tão entranhadas, que ao consumir os lácteos, eu também tô contribuindo para a morte desses animais. E, de novo, essa causa, ela não era tão querida pro meu coração no início do veganismo, mas aos poucos eu fui vendo, cara, se eu fico mais saudável e aí eu não maltrato nenhum animal no caminho, pô, isso é um ganha-ganha-ganha já, né? E aí eu comecei a virar ativista dos direitos animais, comecei a apoiar ONGs que trabalham com os animais, e quanto mais você vai se envolvendo nisso, quanto mais você lida, né, com vacas, com bezerros, com cavalos, com não importa que animal, né, mas você vê como são seres que têm amor, que têm afeto, que têm empatia, que têm social, né? A vaca, quando você tira o bezerro dela para tirar o leite dela, ela chora, ela esperneia, ela grita, então ela sofre. E aí pensar que a maneira como eu consumo pode me colocar distante do sofrimento ou mais distante do sofrimento desses animais, me deixava cada vez mais leve, cada vez mais feliz. E aí a gente chega no terceiro ponto, o terceiro motivo pelo qual eu sou vegano
E talvez o terceiro motivo pelo qual você deveria considerar o veganismo, principalmente hoje, no Dia Mundial do Veganismo. E o terceiro motivo é, se eu consumo, né, leite e carne, eu tô contribuindo para essa indústria, não tô? Tô. O que mais que tá atrelado a essa indústria? Como é que a gente alimenta essas vacas, por exemplo? A gente alimenta elas de ração, que são feitas como? Com trigo e com soja, que são produzidos onde? No Brasil inteiro. Um país inteiro que tem como grandes produtos de exportação a soja e o milho, que são grãos que têm como finalidade alimentar animais que são criados para o consumo dos seres humanos. E aí eu vi, por exemplo, o desmatamento de florestas para conseguir, né, criar esse gado. Desmatamento de matas nativas, por exemplo, para plantar soja e milho que alimentam esses animais. E aí você começa a conectar os pontos e eu pensei, uau, a minha decisão de comer queijo, na verdade, que eu achava delicioso, ela tá conectada com a vida de outros seres, ela tá conectada com a saúde do nosso planeta de uma maneira tão integrada que eu dar um passo nessa direção do veganismo faz com que eu me afaste de estar poluindo o ambiente, de estar desmatando a Amazônia, de estar participando, né, do assassinato, né, do fim da vida desses animais. Então é um ganha-ganha, ganha-ganha-ganha-ganha. Quer dizer, qual motivo me justificaria não ser vegano? Eu comecei a olhar pelo outro lado e pensar, tem algum motivo para eu não ser vegano? E aí aqui deixa eu te fazer um parêntese importante. O veganismo, ele não é só uma estratégia alimentar. O veganismo, no plano alimentar, a gente chama de vegetarianismo estrito, é quando a pessoa não come nada de origem animal. O veganismo, ele não é um vegetarianismo estrito só. Ele também significa que você não consome nada de origem animal, que você não usa produtos que foram, por exemplo, testados em animais, que você se preocupa com toda a cadeia produtiva das coisas que você consome para que elas tenham não gerado nenhum tipo de sofrimento para nenhum ser vivo. Então o veganismo, ele é uma luta muito mais pela redução do sofrimento de outros seres vivos, né, nesse nosso planeta que a gente habita de maneira conjunta, do que uma estratégia simplesmente alimentar. E aí eu me vi com um casaco de couro no armário, eu me vi com um cinto de couro, eu me vi com uma carteira de couro e comecei a pensar, meu Deus, a minha vida tá toda permeada pelo sofrimento desses animais. Tem como eu substituir essas coisas aos poucos? Eu pessoalmente cheguei num ponto que eu não queria mais usar aqueles casacos, então eu doei os casacos para pessoas que não têm essa objeção ética e decidi que não compraria mais nenhum produto de origem, que tenha algum produto de origem animal. E comecei a pesquisar. E comecei a encontrar tênis veganos, quer dizer, que não usam nada de origem animal e nem testes em animais na sua produção. Eu comecei a comprar pasta de dente. A minha carteira, por exemplo, ela é feita de cortiça. Cortiça extraída de maneira responsável em Portugal, não sei o que lá. E aí você vê que o veganismo acaba sendo um grande portal para você entrar num estilo de vida que você vai ter que pesquisar continuamente, querer entender como você gasta o seu dinheiro, onde você gasta o seu dinheiro e se isso tem a ver, né, se está alinhado com as suas decisões, né, éticas e morais para a sua própria vida, e você assume a responsabilidade cada vez mais sobre o impacto da sua existência na vida de outros seres. Óbvio que esse movimento ele não é perfeito e eu, muito menos, sou um grande bastião do veganismo. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, sendo um ser completamente falho, que fracassa várias vezes tentando ser o melhor possível, e aí eu piso em cima de algum bicho, a gente constrói, eu dirijo na estrada e aí você, sei lá, atropela uma formiga, né? Imagina. Eu sei que o veganismo ele não é um movimento de perfeição, mas ele é um movimento de tentativa. Estando num mundo que está sofrendo tanto, com já tantas imperfeições, será que nós não podemos ser agentes de transformação positiva nesse mundo? E aí a galera que escolhe pelo veganismo vem dizer que sim, eu assumo essa responsabilidade para mim, no ponto de vista alimentar, pela vida desses seres que eu não tenho direito de tirar, pela saúde do planeta Terra e do nosso ecossistema que tá chegando num ponto de não retorno. Bom, esses são os 3 motivos pelos quais eu hoje sou vegano, já sou vegano desde 2015, vai fazer uns 8 anos daqui a pouco que eu tomei essa decisão. A verdade é que eu já sou vegetariano mais ou menos desde os 15 anos de idade, às vezes um vegetariano mais robusto, às vezes um vegetariano bem falho, pescetariano, nem vegetariano, frangotariano, não tem esse negócio, mas, né, fazendo umas flexibilizações muito loucas, mas desde 2015, quando eu virei vegano, eu tenho orgulho de poder estar olhando para essa decisão com muito mais propriedade, né, de maneira muito melhor
estudada. E você? O que você acha disso tudo? Se você é vegano ou se você não é, me conta aí nos comentários se você acha que isso aqui tudo é uma grande baboseira, que eu estou exagerando, ou se você acha que é por aí mesmo o caminho e você até consideraria experimentar, né, o veganismo. Se você curte esse tipo de vídeo, então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta também o sininho pra você ser sempre notificado ou notificada quando a gente soltar um vídeo novo. Saem vídeos novos aqui no canal toda terça e quinta, às 6 horas da noite do horário de Brasília. E você também pode me seguir em todas as outras redes sociais. Estão precisando de uma mãozinha na sua saúde? Conta comigo. Um grande abraço. Lembre-se sempre, saúde é liberdade.